Em nome de Jesus. E você diz, graças a Deus. Então diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o dito, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um, para guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Amém, queridos? Queridos, a passagem da palavra do Senhor talvez não seja uma passagem tão conhecida, mas também não é uma passagem desconhecida no nosso meio. Quando Pedro, então, a Bíblia está dizendo que ele é preso. E Pedro, ele não foi preso somente uma vez, ele foi preso algumas vezes. E parece brincadeira, quando um homem de Deus é preso, quando um homem de Deus está preso, queridos, olha aqui para mim, sempre Deus vai enviar socorro, sempre Deus ele vai enviar auxílio, sempre o nosso Deus ele vai enviar escape. Aqui no versículo 1 do capítulo 12 diz assim, naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. Naquela mesma ocasião. Que ocasião é essa? Queridos, Pedro, ele já vinha pregando a palavra, ele já vinha ministrando a palavra naquela região e naquele tempo. E dias antes, ou meses antes desse acontecido aqui, que o rei Herodes manda prender Pedro. Pedro, ele estava ministrando a palavra, ele estava pregando a palavra, só que Pedro, ele estava pregando também a palavra para o povo que não era o povo de Israel. Pedro estava pregando a palavra também para um povo que era chamado o povo que não era da circuncisão. Então Pedro estava pregando a palavra para o povo incircunciso. Mas os irmãos da igreja, eu quero que você preste bem atenção nisso, mas os irmãos da igreja que caminhavam com Pedro, que andavam com Pedro, quando viu Pedro pregando a palavra do Senhor nos prostíbulos, nos lugares de feitiçaria, nos lugares de macumbaria, para os homossexuais, para as lésbicas, o povo da igreja se levantou contra Pedro. Só quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque muitas vezes, muita gente que está na igreja acha que este povo que eu acabei de citar aqui não precisa ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes se levantam contra pastores, contra ministros, contra missionários que estão indo neste lugar e pregando a palavra de Deus. Então, naquele tempo, quando viram que Pedro estava pregando para um povo que não fazia parte do povo de Israel, que era o povo que não tinha feito circuncisão, este mesmo povo começou a se levantar. Pedro, como que pode? Você vai pregar a palavra para esse tipo de gente? Abandona esse tipo de gente, abandona esse povo. Mas Pedro disse, olha, o próprio Jesus disse que não é para fazer acepção de pessoas. O próprio Jesus, quando andou por essa terra, ele comeu com pecadores.
Agora deixa eu dizer para você, comer com o pecador não é para fazer o que o pecador faz. Só quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes, querido, é o seguinte, a gente, tem o pessoal que é do pecado, que está no pecado, que anda no pecado, nós queremos ser os super-homens ou super-mulheres maravilha e pregar para esse povo, mas muitas vezes essa carga é muito pesada para nós. E nós não podemos. Então o meu conselho para você nessa noite, se você não tem condição, se você não pode estar no meio, porque um dia Deus te tirou de lá, porque tem coisa que eu não posso fazer, queridos, porque Deus me tirou. E tem coisa que eu sei que eu não posso vacilar, que eu não posso abusar, porque se eu vacilar, se eu abusar, eu vou voltar de onde Deus me tirou. Só quem entende, diga amém. Então, queridos, esse povo precisa sim ouvir a palavra do Senhor. Esse povo precisa sim ouvir, porque precisa haver quem pregue, quem ministre para eles. Quem vai levar a palavra do Senhor para eles. Mas o que nós não podemos é ir pregar para o pecador, e o pecador nos convencer, a gente ficar lá no meio, e essa pessoa não vir para a igreja. Então você tem que estar o quê? Preparado. Você tem que estar pronto, você tem que estar o quê? Revestido de poder da palavra de Deus, para você poder pregar. Porque é muito bonito, talvez, você olhar daí onde você está, aqui em cima do altar, e ver nós aqui, 2 pastores hoje aqui no altar. Nossa, que bonito, como eu queria estar lá. Mas para tudo existe um preço a se pagar. E se o preço não é pago, não tem salvação. Jesus pagou o preço na cruz pela minha vida e também pela sua vida. Então, naquele tempo, quando Pedro pregava, então, para os incircuncisos, para aqueles que não faziam parte ali do povo de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido, se levantaram contra ele e ele disse: olha, eu vou continuar pregando, eu vou continuar ministrando, eu vou continuar falando. Nós temos ensinado aqui, nós temos orado aqui, nós temos buscado aqui a direção de Deus, para que você que está aqui sentado hoje, nessa noite, olhando para mim, para você que vai me ouvir, talvez aí depois, através do YouTube, para que você também seja um instrumento na mão do Senhor. Eu não vou perguntar para você quantos anos de crente você tem, quantos anos de convertido você tem, quantos anos de conversão você tem, mas talvez seja 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30... Tem gente ali atrás, ali, o de camisa azul lá. Quantos anos, pastor Adão, de conversão? 45 anos de convertido. 45 anos de conversão, quase da minha idade. Mais um pouco eu tenho essa idade aí. Só que não, né? 45 anos de conversão. Nós estamos juntos. Aqui na Novo Tempo, há 11, vai fazer 11, em nome de Jesus. E eu sempre tenho visto o pastor Adão ensinando, pregando, hoje não ministrando mais, porque Deus preferiu que não fosse assim, não é isso, pastor? Mas é por um pouco de tempo que nós temos visto a cada dia a mão de Deus curando esse homem. Nós temos visto a cada dia a mão de Deus colocando esse homem de pé. A cada dia nós temos isso. Então é um testemunho vivo, queridos, aquilo que a gente converte e nós temos que fazer o quê, queridos? Pregar a palavra do Senhor. É um homem que dava estudo bíblico aqui, ele pregava aqui, ele ministrava aqui. Mas não é porque ele não está aqui mais, que ele não prega mais, que ele não ensina mais. Não, eu tenho visto ele conversando com muita gente. Tem gente na nossa igreja sede de Vinhedo, que nós vamos lá, e o pastor Adão? Porque existe o quê? Um conhecimento, existe uma unção sobre a vida desse homem. Não estou falando para encher a bola dele, para engrandecer o nome dele. Não, eu estou falando para engrandecer o Deus que está dentro dele. Amém, queridos? Mas muitas vezes, tenho certeza que nós passamos por isso. A gente querer pregar, querer ensinar. Quando chega alguém na igreja aí que não é famoso, um andarilho, um maltrapilho, alguém bêbado, drogado. Por que nós não colocamos ele aqui na primeira fila, aqui na cadeira? Por que nós não colocamos eles aqui na primeira fila quando eles vêm? Porque quando muitas vezes um homem como esse senta do teu lado, cheirando mal, a cachaça. Se possível for, a gente até muda de lugar. Mudou de lugar, irmão? Não, pastor, é para dar mais espaço para ele. Mentira. É mentira isso, irmãos. Só quem está me entendendo de verdade, diga amém nessa noite. Pastor, mas vai bater mesmo? Não, eu estou só estou alisando por enquanto. Amém, queridos?
Nós precisamos sermos despertados, queridos, para poder pregar a palavra do Senhor. Sabe, está chegando nos últimos dias, nós estamos caminhando para os últimos dias, e Pedro sabia disso, então ele estava pregando. Mas o engraçado, queridos, que também quando Pedro ficou, mandaram falar com Pedro, que mandaram buscar Pedro, ele também ficou assustado, mas Deus, o Espírito Santo falou no coração dele: Pedro, vai lá, porque é mister você ir. Então Pedro vai e começa então a pregar na casa de quem mesmo aqui? Eu até esqueci o nome aqui. Cornélio. Começou a pregar, foi lá pregar. Reuniu a família desse homem, todo mundo começou a ouvir a Pedro, e Pedro pregando, e o milagre acontecendo, as coisas acontecendo, a igreja crescendo. Aí quem que surge? Herodes. Toda vez que nós pregarmos a palavra do Senhor, toda vez que a palavra de Deus que você pregar começar a dar resultado, o inferno vai se levantar para poder fazer você parar. Mas o mesmo Deus, o mesmo anjo que Deus mandou naquele dia para poder livrar Pedro da prisão, é o mesmo anjo que Deus vai mandar para poder te ajudar também, se você crê nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, queridos. Voltando então aqui para o capítulo 12, versículo 2. Então Herodes, ele matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Então vem eu não vou dizer abençoado, porque não era, e não vai ser nunca. Herodes manda matar João, E quando mata Tiago, desculpa, irmãos. Quando mata Tiago, você viu que eu até pensei, falei, não é João não, é Tiago. Quando mata Tiago, o povo gostou, o povo achou bom, o povo achou bonito. E o que Herodes faz? Herodes continuou então fazendo o quê? Prendendo, mandando matar, batendo, humilhando o quê? O povo de Deus, porque tinha um outro povo que estava feliz com isso. Deixa eu dizer algo para você aqui, nesta noite. Não é para você se assustar, mas é para a tua mente e a tua visão abrir. Nós temos visto aí algumas pelejas, algumas discussões aí na internet, na mídia, que quando se aborda alguns assuntos, a mídia vem algumas organizações contra a igreja. Quem está me entendendo, diga amém que eu estou falando. Queridos, isso é só o começo da perseguição. E isso é só o começo. As coisas vão complicar. A chapa vai esquentar. Mas fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque mais para frente aqui eu vou mostrar para você que não adianta se levantar contra a igreja. Não adianta se levantar contra o povo de Deus, quando o povo realmente é de Deus. Então Herodes viu que o povo gostou, que ele matou então Tiago. Ele ficou feliz e começou então a perseguir a mais e mais e mais. Então ele vem e prende Pedro. Versículo 4. Tendo-o dito, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois do quê? Depois da Páscoa. Eita! Quem foi sacrificado? Quem morreu na Páscoa? Alguém se lembra quem foi? Jesus. Então a Bíblia está dizendo que eles estavam num momento de festa dos pães sem fermento. Estava sendo preparado então o quê? A Páscoa. E você sabe que aquela região tinha uma tradição. Na Páscoa, soltava aí, o povo escolhia um bandido, um prisioneiro, soltava um e sacrificava o outro. Com Pedro não iria ser diferente. Quando nós olhamos para esse cenário aqui, a gente consegue lembrar os tempos de Jesus. Com Pedro naquele momento, não iria ser diferente. Versículo 6. Não, versículo 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia o quê, queridos? Eu vou perguntar de novo. O que a igreja fazia, queridos?
A igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Vamos parar um pouquinho de novo aqui. A igreja orava em seu favor. Então veja bem, Herodes prende Pedro, coloca são 16 soldados para cuidar de um homem. Cada turno tinha 4 cuidando de Pedro. 2 ficavam junto com ele dentro da cela, algemado com ele para ter certeza que ele não ia fugir. E 2 ficavam da porta do lado de fora. Porque se o Pedro bater em 2 que está aqui e fugir, tem mais 2 do lado de fora. Era impossível Pedro fugir da prisão, queridos. Era impossível, humanamente falando, era impossível Pedro fugir da prisão. Mas a minha Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia o quê, irmãos? A igreja orava. Quantos irmãos hoje que estão, talvez não estão aqui na igreja, ou já passaram por aqui, que um dia foram livres e hoje estão presos, mas não em cadeias humanas, mas não em cadeias físicas, com grade, não. Quantas pessoas estão perdidas nas drogas, na prostituição, Tem muita gente, queridos, que estão presos. Tem muita gente presa. E a minha pergunta para você: você não vai levantar a sua mão. Você que está aqui e você que me ouve, você tem orado pelo menos pela tua casa, pelo menos para a tua família? Você tem orado? Não precisa me responder. Só para, pensa e analisa. Se vai adiantar reclamar, se vai adiantar fazer cara feia, se vai adiantar fazer biquinho, não vai adiantar. O que vai resolver é oração. Sabe por que que Pedro foi pregar para o povo incircunciso? Sabe por que que Pedro foi pregar na casa de Cornélio? Porque se você ler a história, a Bíblia vai dizer que Deus disse para Cornélio: Cornélio, pode parar de orar, porque eu ouvi a sua oração. Eu vou mandar alguém para poder ministrar, para poder pregar a minha palavra para vocês. Queridos, é oração. Era um povo incircunciso, não fazia parte do povo de Deus. O que eu quero dizer para você? Que Deus não faz acepção de pessoa. Então nós só precisamos fazer o quê? Orar, queridos. E nós temos insistido com essa igreja. Nós temos batido nesta tecla de oração. Louvo a Deus, tem muita gente vindo nas terças-feiras, viu? Muita gente, eu fico feliz. Não, tem um número excelente de irmãos aqui, orando, pelejando, se consagrando, sacrificando mesmo em oração pela nossa igreja, pela cidade, pelas lideranças, pelos governos, que nós temos que orar por esse povo, gente. Não vai adiantar nós ficarmos reclamando e falando, não. Deixa eles fazer a parte deles e nós precisamos fazer a nossa parte. A parte da igreja nós precisamos fazer, que é orar, que é buscar, que é ensinar, que é se consagrar. Porque quando a igreja ora, Deus responde, querido. Quando a igreja ora, Deus responde. E tem gente que diz para mim assim: pastor, eu não vou na oração, sabe por quê? Não, por quê? Me explica. Ah, pastor, eu não consigo orar de joelho. Mas quem falou que tem que orar de joelho? A Bíblia está dizendo que precisa orar. Em pé, deitado. O importante, queridos, é orar. O importante é orar. Então Pedro estava preso e a Bíblia diz aqui que a igreja orava a Deus com insistência e fervor. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, repita comigo, naquela mesma noite. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava fazendo o quê? Não acredito. Naquela mesma noite, quando Herodes estava pronto a poder apresentar Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Olha só, algemado com 2 correntes. E as sentinelas guardavam a
prisão diante da porta. Aqui eu falei para vocês, era impossível humanamente Pedro sair desse lugar. Não tinha como Pedro sair. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja estava orando, Pedro estava fazendo o quê? Ei, queridos, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha enquanto você está fazendo o quê? Dormindo. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, preparando a segunda-feira para nós. E muitas vezes nós não temos entendido isso, meus queridos. Muitas vezes nós não temos olhado para as coisas de Deus dessa forma, dessa maneira. Nós temos nos esquecido das bênçãos, das promessas de Deus para o povo dele, das promessas de Deus para a igreja. Então Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados. Versículo 7. Olha só. De repente, veio um anjo e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo, levanta-te depressa. E as algemas fez o quê? Meus queridos. E as algemas caíram dos seus pulsos. Sem ninguém botar a mão. Sem ninguém fazer nada. Por que eu estou fazendo questão de explicar para você a maneira que Pedro estava? Porque muitas vezes nós olhamos para um milagre desse, nós olhamos para uma intervenção divina dessa, e a gente não consegue entender o que aconteceu. Não. Sentado, a algema no braço do Pedro e no braço de um soldado. Do outro lado, a mesma coisa. A Bíblia diz que quando o anjo desceu, quando ele entra na cela, a cela foi iluminada. O anjo vem, toca, acorda Pedro e fala, Pedro, ei, vamos embora. Só que existe algo aqui, queridos. Versículo 7. O que está escrito aí nas 2 primeiras palavras do versículo 7? Pode colocar para mim, por favor? As 2 primeiras palavras, o que é? Repita comigo, de repente. De repente, Deus vai chegar na tua casa e vai resolver o seu problema. De repente, Deus vai chegar lá naquele problema que você olha e acha que não tem solução, e de repente Deus vai fazer, pastor Fábio. De repente Deus vai curar. De repente Deus vai libertar. De repente Deus vai tirar do cativeiro. Ei, você que tem filho, filha aí, que de repente não está nos caminhos do Senhor, de repente Deus vai alcançar. De repente Deus vai transformar, de repente Deus vai mudar. Porque com Deus é de repente. Eu sei que de repente você olha para o de repente de Deus e acha que o de repente de Deus está demorando. É muito de repente, não é? Mas de repente, Deus pode te alcançar hoje. Hoje Deus pode te alcançar, hoje Deus pode fazer, hoje Deus pode mudar, hoje Deus pode mudar, e isso me chamou a atenção, né? Versículo 7, de repente veio um anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e despertou dizendo, levanta-te depressa. Eita, eu quero falar de novo aqui. Se com Deus é de repente, você também precisa levantar depressa. Quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes, querido, Deus quer fazer muitas coisas no meio do povo de Deus, pastora Rogiane. Deus quer fazer, Deus quer curar, Deus quer tratar, mas tem muitos carinha e muitas pessoas que estão, queridos, vivendo em outro planeta, que não estão aqui no planeta Terra. Deus está falando, está mostrando, está curando, Deus já fez, Deus já libertou, mas de repente o cara não se tocou para nada. Então vem o anjo, tira as correntes, abre a prisão e tudo, e fala, Pedro, levanta depressa. Levanta depressa. Então que isso venha tocar no seu coração, que isso venha ficar, meu irmão, minha irmã, na sua mente nessa noite. Que venha ficar no seu coração. Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse, coloca as tuas roupas e calça as suas sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me.
Eita glória! E levanta, faz tudo isso, coloca a sua capa e segue-me. Pastor, mas por que o senhor frisou essa questão de capa? Queridos, naquele tempo, a capa, ela dizia muito acerca de quem era a pessoa. Ela dizia muito acerca de quem era a pessoa. Quando nós vamos lá para a passagem do cego de Jericó, quem se lembra dessa passagem do Senhor, diga amém. Cego de Jericó. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. Quando ele ouve falar de Jesus, ele já, opa, o que está acontecendo? E começou a gritar ali, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia. E tentaram barrar, A Bíblia diz que ele se levantou e tirou a capa. A capa era um sinal que ele era alguém que tinha deficiência, que ele era um deficiente e que ele poderia pedir esmola. Quem está me entendendo, diga amém. Então, existia sobre ele uma capa. Então, ali o quê? Era a capa de um jugo. Muito pesado, porque quando qualquer pessoa olhasse para ele, iria saber que aquela capa era a capa de alguém que era um paralítico, que era um enfermo, que estava com dificuldade, que ele tinha o direito, então, de viver esmolando nas ruas. Agora, quando a gente vem para cá, que o anjo fala para Pedro, troca a tua roupa, põe sapato, põe tudo, e coloca também a sua capa. O que o anjo está dizendo para Pedro? Pedro, pega tudo que você tem, mas nós não vamos sair disfarçado. Você tem uma identidade. Queridos, o povo de Deus, nós temos uma identidade, e que muita gente, às vezes, no trabalho, na escola, na rua, a pessoa talvez, muitas vezes, faz questão de esconder a sua identidade ministerial. Tem pessoas que escondem a sua identidade. Não façam isso. Quando você for sair para poder pregar a palavra do Senhor, que eles podem sair, colocando a sua capa de revestimento, de autoridade, de identidade. Existia uma autoridade sobre Pedro, mas existia também, queridos, uma identidade, uma identificação. Quando as pessoas olhassem para Pedro, através da capa, iriam conhecê-lo. Porque o mesmo Pedro que colocou a capa aqui, é o mesmo Pedro quando chegou lá, Jesus sendo crucificado, olharam para ele e falaram, rapaz, eu te conheço. Você é um deles. Ele falou, não, não sou. Vocês estão enganados. O que falaram para ele? A sua vestimenta, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar te denuncia. Ei, queridos, de que maneira que nós estamos falando? Qual é o vocabulário que nós temos usado? Qual é o vocabulário que nós temos usado? Qual é a roupa que nós temos usado? A roupa que você usa te identifica como um cristão? Aquilo que você fala, as brincadeiras que você faz, te identifica como um cristão? Ou se você está no meio da manada, ninguém consegue identificar você quem é? Muitas vezes nós não temos valorizado essa questão, queridos. Nós não temos valorizado isso. Mas a roupa é muito importante. A maneira que eu falo, a maneira que você fala é muito importante. O nosso comportamento, queridos, é muito importante. E eu preciso dizer isso para você. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Tem. Uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Fez uma grande festa, convidou todo mundo e não apareceu ninguém. Quem se lembra disso? Dessa parábola? Chamou todo mundo, não veio ninguém. O dono da festa falou, sai nas ruas, convidando todo mundo. Os ricos, pobres, negros e brancos. Traz todo mundo para essa festa. Presta atenção nisso. Encheu a casa, encheu o lugar da festa. E quando o dono da festa chega, ele vê que lá no meio tinha alguém com uma roupa diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Tinha alguém com uma vestimenta diferente ali naquele meio, naquele lugar. E ele disse, olha, o que você está fazendo aqui? Ah, eu achei a porta, um exemplo, né? Achei a porta aberta e entrei. O que o dono da festa fez, o que o rei fez? Pega ele e joga do outro lado do muro, lá de fora. A minha roupa e a tua roupa te denuncia.
A minha maneira de falar, a sua maneira de falar, te denuncia. O meu comportamento, o seu comportamento, te denuncia. Então não adianta, querido, nós pagarmos de bonzinho aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é fácil eu ser crente, porque estou junto no meio dos irmãos aqui, mas nós temos que ser cristãos, ser crentes também, desta porta para fora, meus amigos. Da porta para fora, meus queridos. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. As algemas caíram, versículo 8. E o anjo ainda disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Querido, deixa eu fazer uma pergunta, agora você levanta a mão, eu quero que você se identifique. Quem já recebeu algo de Deus aqui, que quando você recebeu, quando você conseguiu, quando você orou, comprou, quando chegou, você falou assim: não é possível, acho que não é. Não. Quem já ficou surpreso, e você olhou para alguma coisa e falou assim: meu Deus. Temos algumas pessoas que você recebeu algo de Deus e você falou: eu não acredito que é de Deus, eu acho que eu estou sonhando. Você já passou por isso? Baixa a mão. Olha só, como que muitas vezes, queridos, eu vou descer aqui um pouquinho, mas estou de boa, viu? Pode ficar tranquilo. Vou descer mais um degrauzinho aqui, beleza? Olha só, meus queridos, meus lindos, quem já ouviu isso? Meus lindos. Olha só, meus queridos, como que nós somos ingratos. Algumas pessoas levantou a mão em dúvida. Algumas pessoas levantou a mão meio com medo, porque não sabia o que vem depois disso. Ei, se Deus não te der nada, se Deus não te fizer nada, sabe o que é nada? Nada! Já está nos dando muito. Nos dá vida. Ele nos dá o ar que nós respiramos. Ele nos dá saúde. Ele nos deu casa para morar. Então, vamos a partir de hoje, quando nós levantarmos amanhã, se Deus nos der essa graça, quando você acordar, fala assim: Deus, eu não estou acreditando que o Senhor me deu mais um dia de vida. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós ficamos esperando coisas mirabolantes, sabe? Mas Deus tem feito por mim e por você todo dia. Tem nos dado vida, tem nos dado família, esposa, marido, filho. Aquele que não tem namorada vai namorar e assim. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus, Ele já tem feito. Deus, Ele não tem que fazer. Deus, Ele não tem que mostrar para mim e para você nada. Porque Ele já nos fez, Ele já nos faz todo dia. O que mais nós vamos querer? Ah, mas, meu Deus, descer um helicóptero aqui na frente aqui para dizer: será? É isso que estava acontecendo no momento com Pedro. Pedro saindo da prisão, Pedro caminhando, o anjo junto com ele, e na cabeça de Pedro, ele estava sonhando. Tem muita gente sonhando aqui nessa noite. Mas continua sonhando nesse sonho, porque é Deus na tua vida, é Deus na tua casa, é Deus na tua família. Não precisa duvidar do milagre, não duvide. Deus é na tua vida. E a Bíblia diz que Pedro continua caminhando, Pedro continua andando ali com o anjo, e somente quando chegou do lado de fora, que ele falou: peraí, eu não estou sonhando, é uma realidade, é uma verdade. Então olhe, querido, o tamanho do milagre que aconteceu naquele dia. Olha o tamanho do livramento que o anjo, de Deus deu para Pedro. Olha o tamanho do livramento. Foi um grande livramento. E eu quero que você grave muito bem o que eu vou te dizer. Repita comigo: de repente. De repente de Deus pode chegar a qualquer momento na minha vida e também na sua vida. Versículo 9. Ao sair, Pedro o seguiu sem compreender que o estava acontecendo por meio do anjo. E era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira, segunda sentinela, chegaram à porta de ferro. Por
que será que a Bíblia está fazendo questão de dizer que a porta era de ferro? Sabe por quê? Porque era intransponível, não tinha como passar. Não tinha. Chegaram a porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu o quê? De que maneira que ela se abriu? Ela se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. E esse anjo logo se afastou dele. Isso também é muito importante nós compreendermos e nós entendermos. O anjo de Deus veio, livra Pedro, faz todo esse milagre maravilhoso, abençoado, mas depois a Bíblia diz que depois que tirou Pedro de dentro, colocou ele lá fora, desceu mais uma rua com ele ainda, a Bíblia diz que depois o anjo sumiu, o anjo desapareceu. O que eu quero dizer para você com isso, meus queridos, é que o anjo vai descer, o anjo vai vir e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Amém, queridos? Aquilo que você não pode fazer, o anjo vai fazer. Mas aquilo que você pode fazer, é você que vai fazer. O anjo não vai carregar você nas costas. O anjo não vai ficar atrás de você o dia inteiro tratando você, ou eu, ou qualquer um de nós como um bebezinho. Não vai. Abriu a porta, colocou para fora, caminhou um quarteirão e disse, rapaz, nem falou nada, né? Ó, deu no pé. Voltou, porque ele já tinha cumprido aquilo que era necessário ele fazer. Dali para frente era com Pedro. Dali para frente era com Pedro. Mas, falando mais um pouquinho aqui do nosso grande amigo e rei Herodes, né? E a Bíblia teve lá uma dinastia de Herodes. Teve muitos Herodes na Bíblia, né? Então, Herodes o Grande foi aquele Herodes que mandou matar os meninos para tentar matar Jesus no meio, para ele poder não perder o trono. Amém, queridos? Então, Herodes o Grande é aquele Herodes que tentou, né? Tentou não, matou, né, vários e vários meninos. Alguns historiadores dizem que esse Herodes o Grande era tão ruim, mas tão ruim, que quando ele mandou matar os meninos na época, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. Estudiosos da palavra do Senhor diz que ele tinha 2 filhos menores de 2 anos e mandou também matar os 2 meninos para não ter o perigo de perder o trono para aqueles 2 meninos, que era o próprio filho dele, sangue dele. E isso quando eu digo é para você poder entender o tamanho daquilo que Deus faz, o tamanho do livramento que Deus dá para o povo dele. Então Herodes o Grande, né, ele mandou matar os meninos. Herodes Antipas, que não é esse Herodes aqui, que perseguiu Pedro e matou Tiago, não é. Então quem matou Tiago não foi Herodes o Grande e também não foi Herodes Antipas. Herodes Antipas é aquele que é do tempo de Jesus, perseguidor de Jesus e tal, que também é da mesma panela. E depois tem esse Herodes aqui, que é o Herodes Agripa I, que é esse Herodes que mandou matar Tiago, que prendeu Pedro. E você sabe que o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse Herodes, por estar na mídia ali, mandando prender crente, mandando bater, mandando matar, ele achou que ele era o cara. Ele achou que ele estava acima. E um dia, olha o que aconteceu com esse Herodes. Se você pode, coloca para mim aí, capítulo 12 ainda, de Atos dos Apóstolos, mais o versículo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 21. Tem algo muito importante para a gente poder entender aqui. 21. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de um? É a voz do quê? De um?
é a voz de um Deus, e não de um homem. Olha só. No mesmo instante, ou de repente, que eu pedi para você gravar aí, né? Olha só, versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glórias a Deus, e comido por vermes, aconteceu o quê? Olha aqui para mim um pouquinho. Talvez alguns já ouviram esta passagem da palavra do Senhor, alguns não ouviram. Tem até uma música que fala, né? Ei, foi comido de bicho, que é isso. Procura no YouTube lá que você não achar. É uma música, tá? Mas vamos voltar aqui para a palavra aqui, né? Queridos, esse homem, ele achou que estava acima de qualquer suspeito. Então a Bíblia diz que, em um belo dia, ele resolveu atender o povo, a receber o povo no palácio, né? Aquela varanda bem grande. Estudiosos dizem que as roupas dele eram de fio de... E agora? Cobre? Não, é um outro metal, esqueci agora. Mas vamos pensar que fosse fio de cobre. Então, quando ele saía no sol, quando o sol batia na roupa dele, resplandecia, que era uma coisa linda. Era uma coisa linda. E esse povo que estava falando com ele aqui, precisava dele. Porque a comida para a região onde morava esse povo aqui, vinha da região que Herodes comandava. Então o que eles fizeram? Começaram a bajular Herodes. Quando Herodes começa a falar, provavelmente entra nele o inimigo e ele mudou a voz. E quando ele muda a voz, o povo olhou para ele e disse, olha, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. Herodes teve a oportunidade, queridos, de se render diante do Senhor e dizer, olha, eu não sou um Deus, eu sou um homem como vocês. Embora rei, mas eu sou um homem como vocês. Herodes não fez isso. Ele pegou para ele aquela glória, ele pegou para ele aquele poder, aquela honra. E eu acabei de dizer para vocês que Deus não divide a glória dele com ninguém. E como ele não retrucou, como ele não repreendeu o povo dizendo que ele não era Deus, ou que ele não era um Deus, a Bíblia diz que imediatamente, de repente, talvez o mesmo anjo que foi lá na cela, entrou lá e tirou Pedro, é o mesmo anjo que foi lá e também colocou a enfermidade em Herodes. Por que que aconteceu isso na vida de Herodes? Ele pegou a glória de Deus para ele. Ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo a igreja. Entenda bem o que eu estou dizendo. Ele estava perseguindo a igreja. O mesmo Deus que esteve naquele dia é o mesmo Deus que está hoje aqui, queridos. Se Deus guardou a igreja, se Deus protegeu a igreja no tempo de Herodes Agripa, esse Deus vai guardar a igreja hoje, ele vai proteger a igreja hoje, ele vai guardar a sua casa, ele vai guardar a sua família hoje. Neste tempo que nós estamos vivendo, chamado século 21. É o mesmo Deus, queridos. A única coisa que Deus não aceita é ninguém querer pegar a honra para si, a honra que é de Deus. A honra é dele, o poder é dele, a glória é dele. Então nós precisamos entender que nós não podemos nos colocar em lugar de sermos honrados. Nós não podemos nos colocar no lugar de, eu não estou acreditando no que Deus fez para mim hoje. Não, Deus tem feito por mim e por você todo dia. Deus está fazendo por nós agora. Ele está fazendo por nós agora, queridos. O que mais nós vamos esperar de Deus? É somente, queridos, o céu se abrir e Jesus vir sobre as nuvens e dizer, igreja minha. Você parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Isto vai acontecer. Se você não parou para pensar, pare e pense. Como o ar que você e eu estamos respirando agora. Isso vai acontecer. Mas com Herodes foi diferente. Versículo 23.
No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glórias a Deus, e comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e fazia o quê? Multiplicava. Quanto mais perseguem a igreja, quanto mais tentam bater na igreja, quanto mais tentam parar a igreja, mais a igreja do Senhor Jesus, ela vai crescer. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, e já quero encerrar nessa noite. Você, igreja de Deus, igreja de Jesus na terra, será que nós estamos preparados, queridos, para sermos perseguidos? Será que nós estamos prontos para sermos perseguidos? Quem foi salvo do Covid-19 aqui, levanta a mão. Todos nós fomos. Mesmo aquele que não foi infectado pelo vírus, eu creio que Deus te livrou. Deus te estendeu a mão e te livrou. Simplesmente um vírus, um vermezinho, levou muita gente, nós sabemos disso. Mas, queridos, mais dias, menos dias, não tem outro caminho, a não ser olhar para o céu e dizer assim, ó, Jesus, venha. Amém, queridos? Não precisamos ter medo, porque o nosso Deus, Ele livra. O nosso Deus, Ele dá direção. O nosso Deus, Ele guarda. O nosso Deus, Ele guarda, Ele livra, né? E falando em anjos, coloca para mim Salmo 91. Salmo de número 91, versículo 10 e 11. E eu já vou orar nesta noite, para que nós possamos encerrar esta ministração da palavra. Salmo 91. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará aonde a sua... Versículo 11. Porque Ele dará ordem aos seus, ao teu, para que te, em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Pega essa palavra hoje para a tua vida. Pega essa palavra hoje para você. Não precisa ter medo, não. Mas lembre, enquanto Pedro estava encarcerado, enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Então se coloque de pé e vamos orar.